Então, vamos falar agora de como nós podemos lidar com as citações. Então, as citações de texto, elas são feitas da seguinte forma. Primeiramente, você põe o nome do livro, certo? Depois o número do capítulo e depois o versículo. Se tiver mais de um versículo, põe o primeiro e o último separado por um hífen. Vamos exemplificar. Lucas 4,1-4. O que é que significa isso? O Evangelho de Lucas, você vai lá direitinho no Evangelho de Lucas, o capítulo 4, tá certo? Localiza o capítulo 4. Quando você localizar o capítulo 4, aí você vai no versículo de 1 a 4, que fala da tentação de Jesus no deserto, cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e tal, foi levado pelo Espírito Santo. Então ali, o que a pessoa que está querendo lhe passar um ensino, ou passar uma pregação, está dizendo de 1 a 4, é porque é para ler de 1 a 4. Esse capítulo, por exemplo, ele vai até o versículo 44. Mas ele não quer mostrar os 44 versículos, é só do 1 ao 4. Então você vai ler só do 1 ao 4. É o que está dentro da proposta dele, da pregação dele. Tá? E isto quer dizer, assim, que o livro é o Evangelho de São Lucas, o capítulo é o 4, e os versículos vão do número 1 ao 4. Fácil, não é não? É fácil. Então, se está dizendo que é do 1 ao 4, é porque é do 1 ao 4, não é o capítulo 4 inteiro. Agora, vamos supor que a leitura seja Números 2,25s. Então, significa o quê? Não é complicado. Que você deve ler o capítulo 2 do livro de Números, o verso 25, verso e versículo é a mesma coisa, e o verso 26. Esse S que está aparecendo, Números 2, 25S, significa o verso seguinte, ou seja, o versículo seguinte. No caso, o 26. Mas, vou complicar um pouquinho. Se tivéssemos lá proposto para ler o seguinte, Números 2 do 25SS, ou seja, 25 seguintes. O que é que isso significa? Então, Números 2, se esse SS significa que vai até o versículo 27. Por quê? Porque esse SS só compreende 3 versículos mais. Então, os 3 versículos são 25, 26 e 27. Se tiver mais alguma coisa, ou seja, se tiver que levar até o versículo 34, aí teria que colocar de 25-34. Está entendendo? O S é só mais um versículo, o SS são 3 versículos e acima disso é separado o primeiro e o último versículo por um traço. Tá bom? Você vai compreender. Tá? Outro exemplo. Gênesis 1, versículo 1-2, ponto vírgula, 2,7.15. E agora? Agora complicou. Né? Não é? Complicou. Se você ainda não sabe, mas vai saber a partir de agora. Essa citação quer dizer o seguinte. Vamos ler o livro de Gênesis, certo? O livro de Gênesis no seu capítulo 1, certo? Em seguida, o versículo 7
e o 15 do capítulo 2. Certo? O capítulo 2, o versículo 7, tudo tem a ver, para evitar que essas palavras que estão no meio, que não, para o entendimento, para que a mensagem que a pessoa quer passar, não são necessários nesse momento. Tá certo? Bom, vamos falar agora de como, já que estamos falando da leitura da Bíblia, como fazer um diário espiritual. Com o auxílio da Bíblia, né, um livrinho do Padre Jonas, que quer dizer a Bíblia no meu dia a dia, ele ensina, e me ensinou bastante, como fazer o meu diário espiritual. E vai ensinar você como vai fazer o seu diário espiritual. A esse diário, nós devemos ler todos os dias e atualizá-lo também todos os dias. E uma ótima oportunidade para fazer o diário é a nossa oração pessoal. Certo? Que foi o vídeo que eu fiz, o último, né? Então comece essa prática hoje mesmo. Pegue um caderno ou uma agenda, certo? E tenha sempre uma caneta que não faz, né? Porque às vezes fica ali, para fazer oração, e quando vai escrever a caneta atrapalha. Então, teste logo antes de fazer. Pois é seu material que você vai precisar. Você vai lá com a Bíblia, né? Você vai preparar o seu ambiente para fazer sua oração pessoal, mas tenha lá, além da Bíblia, tá? Um caderno, uma agenda e uma caneta que não falhe. Eles servirão exclusivamente para esse seu diário espiritual. É como se você estivesse fazendo uma ata de uma reunião com Deus. Então, ponha lá no alto da página, uma página para cada dia, a data e anote qual foi o trecho que você leu na Bíblia. Vamos dar um exemplo. Primeira carta de João, capítulo 1 e 2. Então a primeira coisa que você vai anotar todos os dias, dentro dessa leitura, são 3 coisas importantes. As promessas de Deus, as ordens de Deus e os princípios eternos. Nós vamos começando a falar aqui das promessas de Deus que você encontrou na leitura. É importante anotar essas promessas de Deus, né? Porque Deus cumpre as promessas que faz. Certo? São promessas de Deus e não dos homens. Por isso é que eu estou dizendo que você anota e sempre que puder, volte a ler esse diário para saber qual foi a promessa de Deus para você, se ela já se cumpriu, se está em andamento, tá? É por isso também que às vezes a pessoa diz, não, eu não vou riscar minha Bíblia não, eu não me livro, não sei o que, bababá. A minha Bíblia é riscada demais. É riscada demais, não no sentido de desleixo, mas toda passagem que me chama a atenção, eu estou grifando, eu estou passando um marcador de texto, eu estou anotando, às vezes anotando o dia que aquela promessa foi revelada, anotando qual é a profecia que me foi dada naquele dia, certo? Então, a Bíblia, ela precisa ser escrita ali, riscada, que eu digo, não é no sentido ruim da palavra, é grifada, tá? Marcada, para que você saiba que aquilo ali lhe chamou a atenção. Fica mais fácil até você encontrar as promessas contidas nesses trechos lidos. Então, se você reparou bem, no final do capítulo 1, da primeira carta de João, no versículo 9, se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. É ou não é uma promessa? Onde é que está a promessa aí? Deus
é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ainda não vou falar da ordem, não, porque a ordem também está aí. Qual é a ordem? Reconhecermos os nossos pecados. Tem até um princípio eterno ali. Qual é? Deus é fiel e justo. Isso aí, olha, aconteceu o que acontecer, não interessa. Vai ser sempre fiel e justo. É um princípio eterno. Pois bem, Deus aí está, é fiel e justo para nos perdoar os pecados, basta que a gente cumpra a única condição, reconhecer os nossos pecados. Uma condição simples, é ou não é? Escreva no seu caderno a promessa que eu lhe falei. Agora copie o trecho, né, e põe a citação, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Veja agora o texto da primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 1. O que é que diz? Filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É uma importantíssima promessa. Já identificou a promessa, né? Intercessor nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ter a certeza de que, se pecarmos, teremos um intercessor junto ao Pai. E esse intercessor é Jesus, o justo. A promessa continua no versículo 2, do capítulo 2, que diz assim: Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Anote então no seu caderno e ponha essa citação, 1 João, capítulo 2, versículo de 1 a 2. O versículo 25, a palavra promessa, que diz assim: eis a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Esta é a promessa. E não é pouca coisa, não. É a vida eterna. Aí aproveite e bote aí essa anotação. Que a gente deve anotar são as ordens de Deus. Pois bem, gente, se são ordens, elas precisam ser cumpridas. Por isso temos que conhecê-las. Tá? Então, voltando a essa carta de João, que a gente está aqui na primeira carta de João, pega aí no capítulo 2, no versículos 15 e 16. O que que diz? Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. Leia agora 1 João 2, no versículo 28, que vem dizendo aqui: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando aparecer tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Ordens de Deus, tá? Agora vamos falar dos princípios eternos. É a terceira coisa a gente anotar no diário. Anotamos a promessa, anotamos a ordem de Deus, e agora vamos anotar a terceira coisa, que são os princípios eternos. Então a maneira fácil de entender o que é um princípio eterno é aprender na prática. Veja nessa mesma carta, a primeira carta de João, que eu estou usando só ela para lhe facilitar. No capítulo 1, no versículo 5. A nova que dele temos ouvido e vos anunciamos é essa: Deus é luz e nele não há treva alguma. E meu irmão, nada mudará esse princípio. Queiramos ou não, será sempre assim. Deus é luz e nele não há treva alguma. Tá? Vamos continuar aqui no versículo 6 e 7, que vai dizer o quê? Se dizemos ter comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja, nessa mesma carta de João,
no capítulo 2, no versículo 9, que diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, jaz ainda nas trevas. Ou seja, aí trata de um princípio eterno. Então, vai em frente com os versículos 10 e 11, tá? Que ele vai dizer o quê? Quem ama seu irmão permanece na luz e não se expõe a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, sem saber para onde dirige os passos. As trevas cegaram seus olhos. Então anote tudo isso. São, portanto, 3 coisas, repetindo: promessas, ordens e princípios eternos. A outra a gente sabe que tem que fazer, porque Deus ordenou. E outra são os princípios eternos. Aquilo que está na Bíblia que não tem no mundo quem mude. Em verdade, você vai anotar coisas muito mais concretas e pessoais. Primeiro, qual é a mensagem de Deus para você no dia de hoje? Quando você estiver lendo aí, o que você estiver fazendo na sua oração pessoal. No texto lido, você vai encontrar a mensagem de Deus. É só prestar atenção. E aí, em seguida, escreva. Segundo, como você pode colocar isso na prática na sua vida? Como pôr em prática tudo que você leu, tudo que Deus lhe falou? Então, não tenha medo de dizer isso por escrito. Eu acho que ela até complementa um pouco o ensino da oração pessoal. E esse ensino complementa o ensino da oração pessoal. Né? Se ajuda. Vamos em frente. Não desanime. Olha, se você soubesse o tanto que você já aprendeu, e Deus está colocando isso aí tudo assim, com jeitinho na sua vida, na sua mente, no seu coração, e está com certeza muito feliz. Shalom. Sto sperando che tu trovi forza per gridare